Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai falar sobre duas propriedades muito importantes de limites, que são as situações em que eu tenho limites infinitos e o limite no infinito. A primeira delas que a gente vai trabalhar são de limites infinitos. O que acontece? O conceito de infinito ele é muito abstrato. Então, se eu tenho, por exemplo, esse gráfico aqui dessa função y igual a ln de x, a gente está trabalhando com um logaritmo natural, uma variável x. Se o meu x, meu eixo horizontal, ele tende à direita, ele vai indo, vai indo, vai indo, você vê que essa função, vou colocar em outra cor aqui para vocês, ó, você vê que ela vai crescendo. Ela vai crescendo, 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 e isso vai infinitamente. Então, o que a gente conclui? O que a gente conclui? Que esse x tendendo a um número muito grande, ou seja, infinito, é um número grande que eu não sei qual é, ele vai fazer com que a minha função também vá para um número muito grande que eu também não sei qual é, tá bom? Então esse é o conceito de infinito, algo muito grande que a gente não consegue mensurar. E se eu tiver um limite sobre isso, eu tenho um limite de algo que vai para algo muito grande, eu também não sei como fazer, não dá para saber muitas vezes esse resultado de forma prática, calculando, mas dá para analisar graficamente. Então, por exemplo, nesse caso em que eu estou trabalhando com limites que tendem ao infinito, eu teria, por exemplo, o limite dessa minha função, logaritmo natural de x, quando o meu x ele tende a zero. Aí você fala, ué, mas como assim, o x está tendendo a zero, você está falando de infinito? Eu tô. Por que acontece? Aqui, eu tô aqui ó, no 1, e aí quando o meu x ele vem para esquerda, ele vem para esse sentido, ele vai se aproximar muito de zero. Você vê que a função ela não existe na parte negativa, pelo próprio conceito dos logaritmos, né? Ela não vai existir nessa parte. Porém, você vê que quando ela está em zero, que é esse ponto aqui, o x está em zero, você vê que o y ele começa a decrescer cada vez mais. Então, em 1, quando o x é 1, o y está em zero, o f de x está em zero. Quando você passa para, por exemplo, meio, ele está aqui numa outra caidinha, veio para cá. Quando você passa para um número menor ainda, por exemplo, você passa para 1/4, ele vem e cai mais ainda, ele cai aqui e vem para cá. Então você vê que conforme você vai tendendo a zero, ele vai diminuindo, 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 fazendo com que a minha função ela vá para baixo. E esse ir para baixo, ela vai infinitamente para baixo, ou seja, ela vai para menos infinito. Então perceba, esse tipo de função tem como analisar matematicamente? Não, é muito complexo, nem faz parte da abordagem do nosso tipo de curso. Se for um curso de matemática, eles têm ferramentas para isso. No nosso caso, é mais fácil, a ferramenta que a gente usa é a ferramenta visual. Então eu tenho esse gráfico aqui de uma logaritma, e aí eu vejo, poxa, eu quero o ln dessa função, quando o x tende a zero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu substituiria aqui no lugar do x, o zero. O que é que eu vou ver? Eu vou ver que não existe esse cálculo aqui, eu vejo que ele, não faz sentido esse cálculo fazer ele, por causa do conceito de logaritmo. Mas, quando eu olho graficamente, eu falo, não, dá pra gente ter um valor ali, quando o meu x, ele tende a zero, porque no zero ele não existe. Lembre-se do conceito de limite. E a partir dessa análise gráfica, eu percebo o quê? Que o limite de ln de x, quando x tende a zero, ele vai para menos infinito. Aí você pode se indagar, pô, Roberto, você está fazendo a análise errada. Por quê? Porque o limite você tem que analisar tanto vindo pela esquerda, como vindo pela direita. Aí que tá, a função não existe pela esquerda, mas se você olhar pela esquerda, você percebe o quê? É como se ela viesse lá de baixo, já partindo do infinito. Então, pela esquerda, o resultado dá menos infinito. Se eu for partindo pela direita, você vai ver que ela também tende a menos infinito. Então, como os dois limites laterais batem, então esse limite ele é verdadeiro, tá bom? Você pode analisar dessa forma também. Então, situações em que a sua função não existe naquele ponto, mas você quer saber o que pode acontecer nele, plota o gráfico dele por meio de um programa ou na mão mesmo, e aí você vê a tendência dessa função. Alguns casos específicos não vai existir esse tipo de limite. Por exemplo, imagine que aqui a minha função, ela tivesse, por exemplo, um furo aqui no meio, ou seja, ela vem para cá, aqui saiu, não tem nada dela e ela continua. Aí, por exemplo, eu tenho um ponto aqui em cima. Isso daqui seria uma função por partes, em que a minha y é igual a ln de x, ela vai valer todo o valor da ln para um determinado x, só que nesse x aqui desse ponto, eu vou colocar esse x à parte, a minha y ela seria igual a algum outro valor que eu posso definir para um determinado x, que é justamente o desse ponto. Então funções por partes, elas podem fugir da regra, porque uma função por parte, eu monto ela, é praticamente um Lego, você monta do jeito que você quer. Agora, funções que a priori são contínuas por natureza, se você fizer
o limite delas, muitas vezes você não vai conseguir. Então você tem que partir para um método gráfico, tá bom? Isso é muito utilizado quando a gente vai fazer análise de controle, principalmente que a gente trabalha com muita coisa gráfica. Então vocês têm que ficar esperto. Muitas vezes às vezes é vantajoso plotar o gráfico ou trabalhar com a equação. Depende da situação, tá bom? Agora a gente vai para o outro conceito, que é de limites no infinito. Aí esse daí já é mais fácil de calcular, porque é um método muito mais simples. Vamos lá. A few moments later. Veja só, eu estou nesse caso aqui com o seguinte. O limite, quando x tende ao infinito, nesse caso, de x² mais x sobre x³ mais x. O que a gente tem? A gente tem aqui uma função que ela é polinomial. E aí, o que acontece? Aqui eu vou ter o meu x tendendo a infinito. Poderia ser menos infinito, tá bom. Também, eu decidi nesse caso que seja mais infinito. Qual que é a diferença do que a gente tinha analisado antes? Antes a gente tinha analisado limites infinitos. Então, o meu x ele tendia a qualquer valor. Ele podia tender a infinito, mas naquele caso que eu dei, ele tendeu a zero. E aí você vê, poxa, uma função tendendo a zero, né? Só que você vê que o resultado no limite dela, apesar da função a priori não existir naquele ponto, o limite dela tendia a menos infinito. Nesse caso é diferente. Eu tenho uma função qualquer, nesse caso é uma polinomial, então ela deveria ser contínua em todos os casos. Só que aí eu falo o quê? Que ela está tendendo a um x, só que não é um x específico, não é um valor 1, 2, que eu vou conseguir calcular bonitinho aqui só substituindo os valores. É o valor infinito. E aí, como é que eu faço? É um número muito grande que eu não sei estipular. Eu não sei para onde essa minha função vai. Então existe um método que a gente sempre usa para simplificar esse limite aqui e conseguir resolver ele. É muito simples. Vamos lá. O primeiro passo quando acontece isso é você isolar o monômio de maior grau. E o que é um monômio? O monômio, ele é aquela parte do polinômio, né, que é um pedaço só, por exemplo, x², né, que tem a potência elevada a ele. Esse é o monômio. Um conjunto de monômios gera o polinômio, né? Você vai pegar o monômio de maior grau, em cada caso, no denominador e no numerador. Nesse caso eu tenho x² no numerador e x³ no denominador. E aí o que você vai fazer? Você vai isolar ele fazendo uma distributiva. Então como é que ficaria essa equação aqui? Seria a mesma coisa que eu fazer x³ sobre x². Então eu analisei o monômio de maior grau, que nesse caso é o x², e aí eu vou aplicar ele tanto em cima como embaixo, tanto no numerador como no denominador. Ah, e se o x² tivesse em cima e não embaixo? Não tem problema, você também usaria x², porque vai ser o maior monômio entre os dois, entre o numerador ou o denominador. Você faz uma fração, porque esse x² sobre x² é a mesma coisa que 1. Então, não vai alterar. E eu vou estar multiplicando como se eu estivesse fazendo uma distributiva. Então, para eu multiplicar x² alguma coisa para me dar esse resultado, eu teria que fazer como? Eu teria que fazer 1 sobre x, porque aí ficaria x² aqui em cima, sobre esse x, que me daria o x², mais 1 sobre x². Por quê? Porque se eu multiplicasse x² dividisse x² por x², me daria x, tá bom? E aqui na parte do denominador a gente vai fazer a mesma coisa. Eu tenho x², pelo que eu multiplico para chegar em x²? Eu multiplico por 1, mais, aí eu tenho que fazer aqui pelo x, então seria 1 sobre x². Por quê? x² dividido por x² vai me dar o meu x que eu quero aqui. Olha só, e aí você teria o quê? O limite desse negócio aqui, tá bom? E aí o limite desse negócio aqui, eu só vou apagar para ficar escrito corretamente, ó. Você teria esse limite aqui, ó. Limite de x² sobre x² vezes esse negócio que está aqui dentro. E aí você toma o limite substituindo infinito. Veja só, se eu substituir infinito aqui dentro, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 1 sobre infinito mais 1 sobre infinito ao quadrado dividido por 1 mais 1 sobre infinito ao quadrado. E aí que tá a magia, porque olha só, infinito é um número muito grande, muito grande mesmo. E aí, olha só, se eu tenho uma unidade, eu divido ela por 2, isso daqui é igual a 0,5. Se eu tenho uma unidade, eu divido ela por 4, isso daqui é igual a 0,25, que é menor do que 0,5. Se eu tenho 1/8, isso daqui é igual a 0,125, que é menor ainda do que 0,25. Percebe que quanto maior o meu denominador, menor vai ser o resultado da minha fração. Então, se eu tiver um denominador, que nesse caso, infinitamente grande, isso vai tender para onde? Vai tender para zero. E a mesma coisa, infinito ao quadrado maior ainda, também vai tender a zero. Vai tender, não quer dizer que é zero, mas vai tender, é um número muito pequeno, tão ínfimo que a gente pode chegar a desprezar. A mesma coisa aqui, ó, 1 sobre infinito ao quadrado, zero também. E aí no final, o que eu fico desse resultado? Eu vou ficar, aqui eu já tomei o limite,
Perceba que o quê? X ao cubo, Roberto, por que você não tomou aqui no x ao cubo? Porque x ao cubo sobre x ao cubo é a mesma coisa que 1. Então aqui eu teria o quê? Depois de aplicar o limite. Eu teria que esse resultado aqui seria igual a 1 vezes 0 mais 0 sobre 1 mais 0. E aí o final disso daqui me dá o quê? Eu estou multiplicando por 1, então dane-se. Aqui em cima no numerador fica igual a 0 e embaixo fica igual a 1. E esse resultado vai me dar igual a 0. Ou seja, eu sei que naquela nossa expressão inicial, vou escrever aqui lá na tela para vocês, ela era x ao quadrado mais x sobre x ao cubo mais x. E aí eu estava tomando o limite para infinito. E agora eu sei que esse limite ele vale quanto? Ele vale 0. Agora, por exemplo, se você tivesse, por exemplo, o limite de x tendendo ao infinito de um polinômio qualquer, vamos lá, x sobre x ao quadrado, e você estivesse multiplicando, por exemplo, um ln de x. Nossa, e agora, como é que eu faço? Você aplica aquelas propriedades de limite. Isso daqui é a multiplicação entre os limites. Então você faria esse limite aqui, você vai descobrir que ele vai ser 0, certo? E aqui o ln de x, quando ele vai para infinito, você viu lá pelo próprio gráfico que ele vai ser o quê? Ele vai ser infinito também. E aí você vai ter o quê? Você vai ter 0 vezes infinito. E aí qual que é o problema disso? Vai te gerar uma indeterminação matemática. Como é que a gente resolve isso? Simples, você pode aplicar métodos anteriores, como o que a gente tinha aprendido do teorema do confronto, ou você vai poder usar L'Hopital, que é o que a gente vai aprender em aulas futuras depois que a gente vê derivadas. Só que para usar L'Hopital você tem que transformar no tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Aí é necessário você fazer uma manipulação aqui no seu polinômio, de forma que você gere esse tipo de inconsistência matemática, ou você mexer na sua função do ln de x. Eu não vou resolver esse exercício porque não é o foco aqui, entendeu? Isso daqui é uma situação mais complexa. Na prática mesmo, é muito difícil você achar alguma função de alguma máquina elétrica ou alguma propriedade matemática na elétrica que vá gerar uma situação assim, desse tipo. Mas é importante que vocês entendam que essas ferramentas, elas estão aí ao seu uso. Você normalmente, mais pra frente, a gente vai utilizar o MATLAB. E aí você vai ver que o próprio programa ou outros que você acabe utilizando, você vai perceber que eles vão utilizar desse tipo de técnica. Então é bom você ter esse tipo de conhecimento para que num futuro, se você precisar simplificar as coisas na mão, você esteja fazendo algum tipo de pesquisa, alguma coisa que não seja possível você jogar valores numéricos ali, tenha que ser tudo trabalhado algebricamente, você tenha ferramentas para poder trabalhar. Esse é o objetivo desse curso, tá bom? Apresentar isso para vocês. Se vocês precisarem se aprofundar mais, existem N canais no YouTube com conteúdos a fundo mesmo de matemática, etc. Isso daqui é só para dar uma pincelada para ver, ó, você tem que ter ciência que isso existe e que você precisa ter um domínio básico desse conhecimento, tá bom? Bem, a próxima aula a gente vai ver sobre assíntotas, isso é importante na construção de gráficos. Então, muito obrigado, até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum.